Olá, meu nome é Wellington Lima. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Hoje vamos continuar falando sobre quando Jesus chama 4 pescadores para se tornarem pescadores de homens. Isso aconteceu no Mar da Galileia, provavelmente no ano 27 depois de Cristo. Este relato está narrado pelos 3 evangelistas, por Mateus, por Marcos e por Lucas. Nos 2 vídeos anteriores, nós vimos o relato de Mateus e de Marcos. Agora nós vamos tratar o que está registrado em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Nessa época, multidões vieram ouvir Jesus. Houve momentos na vida de Jesus em que milhares estavam ansiosos para ouvi-lo, e quanto muitos, como não temos motivo para duvidar, se tornaram seus verdadeiros seguidores. De fato, não é possível dizer qual pode ter sido seu sucesso, mas sabe-se que os fariseus e escribas e aqueles que estavam no poder se opuseram a Jesus e tomaram medidas para afastar o povo do seu ministério. Vamos lá? Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que as multidões o comprimiam para ouvir a palavra de Deus, quando ele estava junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré. Este era o nome mais antigo do lago, tirado de um pequeno território planície com esse nome nas fronteiras ocidentais. Com a ortografia hebraica ficava Kinneret. Essa foi a região dos primeiros trabalhos de Jesus. Aqui ele realizou alguns dos seus primeiros e mais incríveis milagres. Aqui ele selecionou seus discípulos. E aqui, nas margens desse lago, entre as pessoas em situação de pobreza e atribuladas às privações dos pescadores, ele lançou os fundamentos de uma religião que ainda está para se espalhar por todo o mundo e que já abençoou milhões de culpados e pessoas miseráveis e as enviou para o céu. Versículo 2. Então ele viu 2 barcos que estavam próximos da margem do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. 2 barcos, provavelmente barcos de pesca sem convés, e que eram facilmente arrastados para a praia. Que eles eram pequenos também é claro a partir do relato comum dos evangelistas. Um único grande calado de peixe os colocou em perigo e quase os afundou. Um dos barcos era de Simão, o outro provavelmente de Tiago e João. Estavam próximos da margem do lago, ancorados à beira do lago ou traçados na praia. Versículo 3. Ele entrou num daqueles barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Depois se sentou e do barco ensinou as multidões. Se sentou. Essa era a postura comum dos professores judeus. Eles raramente ou nunca falaram com as pessoas de pé. Pode ser um pouco difícil imaginar por que Jesus deveria entrar em um barco e deixar a praia para falar à multidão. Mas é provável que se tratasse de uma pequena baía ou enseada, e que, quando Jesus estava dentro do barco, as pessoas na praia estavam à sua volta na forma de um anfiteatro. Não é improvável que o lago estivesse parado, que mal passava uma brisa, que tudo era silêncio na praia e que não havia nada para perturbar sua voz. Em tal situação, ele podia ser ouvido por multidões, e nenhum espetáculo poderia ser mais sublime do que o do Filho de Deus, o Redentor do mundo, falando assim do seio de um lago calmo, o emblema da influência pacífica de suas próprias doutrinas, para os pobres, ignorantes e as multidões atentas que se reuniram na praia. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai à água profunda e lançai as vossas redes para pescar. Vai, saia com seus barcos. A água profunda, no lago, a uma distância da costa. Lançai as vossas redes para pescar. Antes Jesus pediu, agora ordena. Nada explica, nada promete. É um desafio à confiança e obediência de Simão. Versículo 5. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite, mas nada pegamos, mas pela tua palavra lançarei as redes. Mestre,
Essa é a primeira vez que a palavra aqui traduzida como mestre ocorre no Novo Testamento, e é usada apenas por Lucas. Os outros evangelistas o chamam de Rabi ou Senhor. Implicam conhecimento e maior autoridade do que esses títulos. Trabalhamos toda a noite. Eles lançaram a rede várias vezes ao longo da noite e arrastaram para a praia sem sucesso, e agora estavam muito desanimados. Pela tua palavra, ao teu comando. Embora parecesse tão improvável que eles pescassem qualquer coisa depois de ter trabalhado em vão a noite toda, Pedro estava disposto a confiar na palavra de Jesus e fazer nova tentativa. Versículo 6. Eles fizeram assim, e recolheram grande quantidade de peixes, e suas redes estavam se rompendo. Eles fizeram assim. A obediência de Pedro é exemplar. Um pescador pode confiar nos ensinamentos de um rabino sobre questões religiosas, mas não precisa fazer isso em seu próprio campo de especialização, no caso, a pesca. Alguns comentaristas disseram que os peixes eram mais facilmente capturados antes do nascer do sol. Fontes sugerem que os peixes ficavam no fundo durante o dia para evitar o sol. Portanto, eram mais facilmente capturados à noite no lago da Galileia. Assim, no momento da ordem de Jesus, as circunstâncias de pesca não eram propícias, mas Pedro escolheu obedecer à ordem do mestre e lançar a rede na água. Suas redes estavam se rompendo. Isso significa o fato de haver uma quantidade tão grande de peixe que suas redes estavam prestes a ser despedaçadas. O desígnio do milagre foi, sem dúvida, dar a conhecer a divindade de Cristo, e assim induzir Pedro e outros a se tornarem seus discípulos. Versículo 7. Então acenaram aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem os ajudar. Vieram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase afundavam. Então acenaram. Eles fizeram sinais. Talvez eles estivessem a uma distância considerável, para que não pudessem ser facilmente ouvidos. Se eles não tivessem sido chamados para ajudar, a rede poderia ter se rompido e todos os peixes se perdido. Aos companheiros. Tiago e João. Como o custo indireto do equipamento era alto, os pescadores costumavam trabalhar juntos em cooperativas. As famílias às vezes trabalhavam juntas para aumentar seus lucros. Outras cooperativas de pesca são conhecidas na antiga Palestina. Portanto, não é incomum que Simão e André tenham negócio com a família de Zebedeu. Homens trabalhando em mais de um barco podiam lançar redes maiores do que aqueles trabalhando em apenas um. Os peixes podiam então ser despejados no barco ou as redes puxadas para a costa. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Prostrou-se aos pés de Jesus. Essa era uma postura comum de súplica. Ele não tinha dúvida agora do poder e conhecimento de Jesus. Com espanto, admiração e gratidão, e sem duvidar que estivesse na presença de algum ser divino, Pedro se prostrou na terra, tremendo e com medo. Assim, as pessoas pecaminosas sempre se jogam aos pés de Jesus às provas do seu poder. Assim deve se humilhar diante de Deus nas manifestações de sua bondade. Afasta-te de mim. Essa é uma expressão da humildade de Pedro e da consciência da sua indignidade. Porque sou um homem pecador. A verdadeira convicção de pecado diz respeito ao que se é, não ao que se fez. Versículo 9. Pois ele estava cheio de espanto, como todos os que estavam com ele, por causa da coleta de peixes que haviam feito. Simão Pedro ficou pasmo com esse milagre, e sua primeira resposta foi perceber sua própria insignificância em comparação com a grandeza desse homem. Pedro sabia que Jesus havia curado os enfermos e expulsado demônios, mas ficou surpreso ao ver que Jesus se importava com sua rotina diária e entendia suas necessidades. Versículo 10. E, semelhantemente, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram colegas de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante pescarás gente. Não temas. Jesus acalmou seus medos.
Com brandura e ternura, Cristo acalmou todos os sentimentos perturbados e, para surpresa deles, anunciou que a partir de então deveriam ser apontados como arautos da salvação. Pescará a gente. Serás um ministro do Evangelho e seu ofício será conquistar as pessoas para a verdade, para que possam ser salvas. Jesus não afasta o pescador que reconhece sua condição miserável. Ele aceita o pecador confesso e oferece a essa pessoa uma oportunidade de reconciliação com Deus. Então, manda o ofensor perdoado executar a obra do Senhor. No caso de Pedro, este seria um pescador de homens, ou seja, resgataria os homens do perigo do pecado. Versículo 11. Eles levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Talvez não fosse muito o que eles deixaram. 2 pequenos barcos e suas redes. Mas era tudo que tinham, conquistado em todas as suas vidas. Mas isso mostrava o amor a Jesus e a vontade de negar a si mesmos, como se tivessem realmente abandonado palácios e ouro. Sem dúvida, antes disso, os discípulos tiveram uma grande consideração de seu mestre, pois acreditavam que ele era o Messias, e o seguiram, conforme já vimos no capítulo 1 do Evangelho de João. Até agora, porém, eles não abandonaram tudo, mas continuaram trabalhando em seu chamado comum. Mas esse milagre dos peixes foi uma demonstração tão marcante de seu poder que a partir de então eles deixaram seus barcos e redes, e tudo o que tinham no mundo, negligenciando até o espólio que haviam tomado agora, e se tornaram seus seguidores constantes, sendo, a partir de então, mais solistas em servir aos interesses de seu reino, do que promover quaisquer interesses seculares próprios. Tudo que Jesus nos pede é que devemos deixar tudo que temos para Ele, que devemos amá-lo mais do que quaisquer amigos ou propriedades que possuamos, e estar disposto a desistir de todos eles quando Jesus exigir. E o seguiram. A lição da pesca maravilhosa, para Pedro e os outros, seria de que Cristo cuidaria de todas as necessidades pessoais e da família daquele que não temesse e cumprisse o mandamento do Senhor, de lançar redes para ganhar homens perdidos. O que chama a atenção aqui? Pescar novamente após uma noite sem nada conseguir foi um exemplo notável de fé. O conhecimento de Pedro sobre Jesus ainda era limitado, apesar de já ter visto o milagre de Caná da Galileia. E talvez também o milagre do nobre de Cafarnaum, como está registrado tanto em João capítulo 2, versículo 11, como em João capítulo 4, versículo 53. Ele não era ainda um apóstolo escolhido. Jesus veio a esses pescadores e, sob seu comando, Pedro resolveu fazer outra provação e voltar a mergulhar suas redes em águas mais profundas. Não foi por falta de amor a Jesus que Pedro solicitou que este se afastasse dele. Não mostrou que Pedro não ficaria satisfeito com o favor e presença de Cristo, mas foi o resultado de estar convencido de que Jesus era o mensageiro de Deus, um ser alto e santo, e ele sentiu que não era digno de estar em sua presença. Portanto, em sua profunda consciência do pecado, Pedro solicitou que Jesus se afastasse dele e de seu pequeno barco. O sentimento de Pedro não era antinatural, embora não fosse apropriado pedir que Jesus o deixasse. Foi um pedido repentino e voluntário, e surgiu da ignorância do caráter de Jesus. Nós não somos dignos de estar com ele, ser contado entre seus amigos ou habitar no céu com ele. Mas Cristo veio buscar os perdidos e salvar os impuros. Ele graciosamente condescende em morar com aqueles que são humildes e contritos, embora tenha consciência de que não são dignos da sua presença. E podemos, portanto, ousadamente procurá-lo e pedir-lhe que nos receba em seu lar, para uma habitação eterna com ele nos céus. Que esse estudo tenha te abençoado. Até o próximo.